E temos como um dos principais valores, né, trabalhar com o desenvolvimento, né, do homem integral, falar um pouco sobre as estruturas originais do homem, né? E a gente pensa, por que a gente pensou esse tema farol? O farol ele tem muito a ver com uma figura de iluminação espiritual. Nós acreditamos que o homem não tem a capacidade de reencontrar o seu destino sozinho, né? Sem essa capacidade perceptiva de iluminação, de clareza. E eu queria pensar com vocês a partir de Gênesis, né? Gênesis fala dessa relação original que Deus tem com o homem, né? E de um homem que estava num lugar específico. Deus preparou um lugar específico para o homem, né? O homem tinha uma capacidade visionária, ele tinha uma capacidade de ver, de compreender, de entender, né? Acredito que a relação que Deus tem com esse homem é uma relação de transmissão de conhecimento, de mentoreio, de acompanhamento. Então é um homem que está num lugar específico, que o próprio pai plantou um jardim na região do Éden, um perímetro, um lugar específico. Nesse lugar o homem tinha uma sabedoria, acesso a um conhecimento que dava a ele a capacidade de nomear, de dar sentido, de dar nome, de dar propósito. E o homem cultivava, o homem tinha uma obra, o homem tinha uma função, né? O homem tinha uma vida produtiva, o homem tinha uma vida plena, o homem tinha uma vida completa. De repente nós percebemos que o homem começa a ouvir outra voz, começa a se relacionar com uma outra realidade, com uma outra influência, né? E isso faz com que o homem já não tenha mais certeza das coisas que ele tinha certeza antes. O homem perde o seu foco, o homem já não olhava mais para o que tinha que olhar, já não estava mais envolvido com o que tinha que se envolver. Ele já tinha dúvida, já tinha incerteza, já estava confuso. Algumas coisas que já não eram mais tão importantes para ele agora começam a ser importantes. Algumas coisas que não eram desejáveis agora começam a ser desejáveis. E eu vejo que nós percebemos que a partir desse momento o homem acreditou na proposta de que poderia navegar na sua jornada por conta própria. Desde então, a gente acredita que o homem precisa reencontrar de novo um ponto de iluminação. Então, por isso que a gente começou a trabalhar com essa escola chamada Farol, com esse encontro de mentoreio e discipulado chamado Farol, como uma forma de expressar a necessidade que o homem tem de encontrar de novo esse ponto de iluminação. Quando você volta para Gênesis, você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, três perguntas essenciais que o Filho de Deus, que se relacionava com o homem dentro desse lugar específico, faz a ele. A primeira pergunta é: onde estás? Quem te fez saber? O que fizeste? Então são três perguntas que falam onde está, quem te fez saber, o que foi que você fez. E quando eu olho para essas três perguntas, eu começo a pensar em algumas questões existenciais do homem, né? Que o lugar em que nós estamos hoje é resultado do tipo de sabedoria, de conhecimento que desenvolvemos, do tipo de instrução, de voz que ouvimos, né? E do tipo de obra que fazemos a partir do conhecimento que temos. Então, o lugar que eu estou é resultado do que eu faço com aquilo que eu ouço,
com o tipo de conhecimento que eu tenho, com o tipo de sabedoria que eu acesso. E nós vamos começar a perceber que o homem perdeu o seu ponto de iluminação, e isso afetou as suas obras, e isso comprometeu a sua posição. E isso fez com que nós estivéssemos como homens sem direção, homens confusos. Desde então, o homem não consegue mais compreender essa relação com Deus, não consegue mais compreender a origem do universo, não consegue mais entender a realidade espiritual que governa sobre todas as coisas, não consegue mais compreender o seu destino, a sua finalidade. E Romanos capítulo 1, versículo 21 fala que esse homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica mais como Deus, nem lhe dá graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Aqui você vai perceber que esse homem, que tinha o conhecimento de Deus, que estava bem posicionado dentro de uma justiça, de um funcionamento perfeito dentro de uma ordem de Deus, ele, tendo esse conhecimento de Deus, ele não mais atribui esse conhecimento a Deus. Agora ele, de alguma maneira, ele vai usurpar do conhecimento. Presta atenção, o que eu quero tentar construir com vocês. A pergunta é, onde estás? Isso quer dizer que o homem já não tem mais noção do seu lugar espiritual. Por quê? Porque alguém fez ele saber algo de uma maneira específica, e isso comprometeu todas as suas obras. Nós vamos perceber que a sabedoria tem a ver com iluminação. A sabedoria tem a ver com essa clareza, com esse entendimento que faz com que você possa ordenar as suas obras. Quando o homem se acha sábio em si mesmo, se torna louco. E quando ele toma para si uma sabedoria, fala que ele se tornou como alguém obscurecido de coração, insensato. Presta atenção. Se tornou nulo em seu próprio raciocínio, em sua própria estrutura de pensamento, obscurecendo-lhe o coração insensato. O homem perdeu o seu senso de direção quando ele não mais tem a sua fonte de inspiração, de iluminação e de sabedoria em Deus. Quando o homem tem a sua própria sabedoria e se torna senhor do seu próprio conhecimento, ele se torna nulo, vazio, com o seu coração escuro. Então, o que nós vamos entender é que a proposta dessa escola de Farol é justamente de procurarmos reencontrar esse ponto de iluminação, esse ponto de luz e de sabedoria, para que possamos saber como construir e como edificar a partir da planta, das medidas, dos desenhos e do propósito de Deus para esse tempo específico. Você vai perceber em João capítulo 1, versículo 3, fala que nele está a vida e a luz para os homens. Fala que as suas palavras, em João 6,63, fala que as suas palavras são espírito e vida. Nós vamos começar a perceber que o Filho de Deus é a própria fonte de inspiração, de palavra, de conhecimento, de vida e de luz. Eu acredito que esse homem original era um homem iluminado. Nós vamos perceber que Moisés, quando fica 40 dias e 40 noites num lugar específico, tendo aquele momento de receber a lei direto do Senhor, nós vemos que o seu rosto resplandecia. Quando Cristo aparece aos seus discípulos, transfigurado, a sua luz era mais clara do que o sol. O homem, originalmente, é um ser iluminado. Quando esse homem acessa um conhecimento e tira Deus desse conhecimento, não atribui a Deus o conhecimento e se torna usurpador do poder que o conhecimento o dá, esse homem imediatamente, achando-se sábio, torna-se louco, torna-se vazio,
torna-se escuro, se torna como alguém navegando no oceano sem referência, sem clareza de destino, de missão, de propósito. Então, o objetivo de construirmos e propormos esses encontros aqui em Curitiba, nesses últimos anos, tem sido justamente de reencontrar esse ponto de iluminação, esse ponto de clareza, de entendimento, para que possamos reencontrar o nosso lugar em Deus e conseguir responder às obras as quais fomos preparados para andar nelas, né?